Uhum. Eu frequentei a Faculdade de Belas Artes, propriamente o curso de pintura, e durante a minha estadia lá trabalhava muito fora, trabalhava muito a instalação, a fotografia, a performance, que foram áreas que eu comecei a tentar explorar mais porque a pintura por si só já tinha ali garantido e podia explorar quando eu quisesse, mas essas outras vertentes eram coisas que eu queria realmente procurar mais e tentar fazer com que a minha pintura também evoluísse. E de certa forma aquilo que aconteceu foi que a pintura acabou por desaparecer, porque não por desinteresse, mas porque as outras formas de trabalho e expressões estimulavam-me mais para conseguir criar. E antes, mesmo durante a faculdade, começaram-me a convidar para trabalhar em teatro e em óperas, devido a todas as imagéticas que trabalhava na altura a nível pessoal. Esta vontade de diversificar tem muito a ver com o método, tem muito a ver com como é que. Para já, eu não gosto de criar limites em nada, barreiras a nível de expressões. Eu aprecio tudo e a minha maneira de apreciar também faz com que acabe por trabalhar isso e ter curiosidade. Tanto é coisas que eu, quando era mais novo, principalmente quando estava na minha terra natal, antes de ir para Lisboa, porque Lisboa abre completamente o campo e a visão sobre as coisas, devido à oferta. Eu renegava muito o digital. Por exemplo, principalmente as máquinas, principalmente aquelas questões de gravação, videoarte, etc. E quando vim para cá foi aquela coisa que realmente se encaixou em mim e achei completamente deslumbrante por causa de todo o efeito cinematográfico que podia criar e toda a forma também de que podia gravar o meu corpo em movimento e ver o registro, etc. Portanto, eu acabo por explorar tudo numa questão de sede, de perceber como é que as coisas funcionam e perceber também como é que o meu corpo consegue se encaixar na ideia, porque ter uma ideia depende também muito, quando a gente, uma pessoa, eu sou muito mental, trabalho muito a nível mental, sou capaz de criar uma peça inteira a nível mental e depois desistir de fazer fisicamente porque, não sei, já não tenho aquela, já está tão criada e tão elaborada, mas depois quando vou passar, tenho mesmo essa necessidade de passar para o físico, nunca posso dizer, posso estar a pensar numa pintura, vou passar para o físico, afinal já não é uma pintura, pode ser uma escultura, pode ser um espaço cénico, pode ser simplesmente eu a fazer uma performance, etc. Vem daí, vem muito também da questão como é que é de dar fisicalidade à ideia. Uso do corpo, eu confesso que é uma maneira muito naif. Hum, eu confesso porque eu não trabalhei o corpo, eu não estudei para trabalhar o corpo. Tenho referências de vários artistas, claro, como dei na faculdade, lá tive performance, mas mesmo assim não dá tempo, não dá tempo para isto. Contudo, o uso do corpo funciona muito também para autoconhecimento, para me conhecer, para perceber como é que funciona toda a materialidade à minha volta e, e ter a intenção, eu gosto de me pôr em risco constantemente. O lugar da mente é um lugar confortável para a gente ficar. A gente não arrisca muito porque simplesmente engolimos os pensamentos e ficamos com eles, resguardamos perante a sociedade. O corpo já não, o corpo tem as suas consequências, se me deitar contra o chão ou contra uma parede, há uma consequência qualquer. E o mais interessante é que tomei consciência que a dor é a menor das consequências, da consciência, quer dizer. É, a dor acaba por ser simplesmente um efeito da ação, porque o resto que há, a forma como o corpo cai e bate contra a parede, é algo que desperta-te coisas de fora e de dentro que nunca tiveste expectativas, nunca tiveste visto. É como se, por exemplo, houvesse uma grande barreira e o corpo fosse essa barreira. Porque nós nunca damos ação a ele, nós estamos cada vez mais confinados numa bolha mental e física, porque depois os dois estão coligados. E eu tento, muitas vezes a minha mente contraria os meus movimentos, mas eu forço imenso o meu corpo a ir. E há cliques, quando isso acontece, o forçar, eu forço muito, o meu pensamento eu forço imenso, mas acho que quando ponho o corpo à prova, o pensamento já diz, ok, vamos agora para a nova etapa. E é isso que funciona muito. Eu adoro experimentalismo, né? Sou viciado. Aliás, eu nem queria falar sobre dizer experimentalismo, mas eu cada vez que
trabalho, cada vez que tenho uma criação, há sempre âncoras. E no meio dessas âncoras eu abro mão ao experimentalismo de uma maneira louca. Eu adoro porque realmente consigo, através do experimentalismo, surpreender-me a mim mesmo. Porque se for tudo uma questão extremamente racional, se for tudo uma coisa métrica, o teatro, além disso, é uma coisa métrica, não é? Tem que ser tudo certo, porque são várias pessoas, não é só uma pessoa. Depende também do tipo de teatro, não é? Mas, maioritariamente, é uma coisa métrica. Mas eu gosto de encaixar a questão de experimental, principalmente porque dá lugar ao erro. E o erro é uma coisa que não está certa nem errada, depende da ocasião com que ele surge naquele momento. Pode-se encaixar como não se pode encaixar. E este experimentalismo advém porque eu gosto muito desse confronto perante o erro. Porque o erro eu olho sempre de uma maneira como uma coisa nova, não como uma coisa pejorativa. Vou perceber como é que ele vai encaixar. E é daí que o experimental funciona muito na minha vida. Estava eu numa aula de performance e recebo uma chamada, que eu não sabia de quem era, e eu na rebeldia perguntei ao professor se podia atender, ele deixou. E era o encenador Carlos Pimenta que me telefonou. Confesso que na altura não sabia quem era, porque não estava muito ligado ao dispositivo de teatros e todo esse circuito. E ele disse que gostou muito do meu trabalho, tinha visto o meu trabalho e perguntou se queria fazer uma ópera no grande auditório do CCB, que era La Isla Desabitata, com o Divino Suspiro, e se queria fazer a cenografia e os visuais com ele. Pronto, então eu aceitei, mesmo não percebendo muito bem o que era uma ópera, para ser sincero, porque nunca tive essa oportunidade de ver. Claro, depois que fui para casa fui logo pesquisar tudo o que era uma ópera, como é que funcionava. O Carlos ajudou-me imenso. Ele basicamente é quase a pessoa que me abre as portas totalmente para o mundo do teatro e do espetáculo, porque realmente apostou em mim tudo, que aquilo podia ter saído tudo mal, mas acho que o resultado foi ótimo para ambos os lados e a partir daí comecei a ter mais convites. Mas sem dúvida nenhuma que o Carlos foi uma peça fundamental e ele ensinou-me imenso a maneira como se joga à luz, como se percebe, como se articula e principalmente vi com ele muitas vezes como é que ele encenava e também percebia cada vez melhor como é que funcionava aquele mundo, como é que funcionava aquele conjunto de variáveis. E é uma coisa que ele me deu, que é uma coisa única e cada vez eu vejo que é mais raro, que é uma liberdade total de eu criar aquilo que eu quisesse. Eu propus aquilo que achava que era interessante e ele deixou-me fazer livremente tudo o que eu queria, que foi um voto de confiança fantástico da parte dele. Olha, eu sinceramente está a correr muito bem. O da Olga foi algo surpreendente, porque nunca esperava trabalhar com a Olga, na realidade. E também contactou-me para trabalhar o espaço cénico e os visuais. É engraçado, também no mesmo espaço com que o Carlos me convidou, no grande auditório. E é interessante porque ela tem uma forma de ver as coisas super detalhada. É bastante... há ali uma exatidão fantástica, uma maneira de seguir a linha do Barba Azul e a voz humana muito própria. Há ali uma identidade muito própria, que é aquela que simplesmente que existe e que pretende. E é uma experiência muito interessante porque todo o universo que ela constrói à volta, a gente acaba por ficar também lá embrulhado. E é algo também da experiência dela, de anos nisto, não é? Tu acabas por conseguir sentir toda a sensibilidade que ela tem também no teu trabalho. Muito que ela diz, das palavras que ela dita e da maneira como ela me falou, o meu visual consegue ir procurar muito o universo dela. Não sei por questões também de vermos o mundo da mesma forma, mas que resulta e a gente tem mesmo uma compatibilidade. Aliás, todos, eu, a Cristina, o João Raposo, a Olga, todos temos ali uma atmosfera que nos une naquele aspecto, para esta peça. Isso é uma boa questão e grande questão mesmo. Tenho para já por causa da minha mãe. Eu tenho um vínculo muito forte com a minha mãe, que é uma grande estrutura na minha vida. Mas confesso que aos poucos aquilo que... Eu luto muito pelo amigo, porque eu tenho o Festival de Arte Contemporânea lá, tenho residências artísticas
e acabo por fazer lá alguns trabalhos, principalmente de vídeo, quando é para poder procurar outros espaços que aqui em Lisboa não encontro. Mas a minha relação com o Lamego consegue ser um pouco distante, mas isto já é uma coisa de Portugal, porque o interior não aposta tanto na cultura como aposta em Lisboa. Porque as minorias aqui na capital são grandes. Não são, como por exemplo, minorias no interior. As minorias no interior são mesmo minorias, só são 2 pessoas ou 3. E também a questão geracional, acho que vem mudar um pouco isso. Mas mesmo assim, não há a cidade sofre de graves problemas culturais. Infelizmente, não tem as mesmas condições para poder mudar aquilo que eu realmente pretendo trabalhar. Ao contrário aqui é fácil. Não é só a questão de ir ver uma peça ou assim, também é a questão de teres conforto em trabalhar na cidade e no espaço. Cada vez mais o interior acho que está um pouco ao abandono. Eu não digo que seja só em Lamego, acho que é em muito interior, se não for trabalhado, porque se concentra tudo tão nas capitais que o resto acaba por ser um deserto completamente gigante e, oh Deus dará, não. Portanto, a minha afinidade com o Lamego, infelizmente, consegue ser bastante distante por isso mesmo, porque há muitos trabalhos que eu gostava de fazer lá que ficasse cá porque falta de condições. Para os próximos tempos, eu este ano, depois desta peça, vou tirar muito tempo para trabalhar, para começar a minha primeira curta-metragem, que foi sempre uma coisa que eu quis. Não posso revelar muito sobre isso, poderá ser experimental como não, mas vou tentar trabalhar mais a videoarte de uma maneira diferente, porque durante este tempo todo, e conciliar também com arte de instalação de luz, porque o teatro deu-me algo que não estava nada à espera, que foi graças ao Rui Monteiro, que é um desenhador de luz que trabalha muitas vezes comigo, que é a maneira como a gente pode tratar a luz para moldar as formas e para mudar também as dimensões. A luz dita completamente a perspectiva como uma pessoa olha para o mundo, assim também como a luz interior, não é? Só que a luz exterior tem uma força física, uma fisicalidade demasiado impactante e estou a trabalhar umas peças que têm a ver com essa questão, com a questão de luz, porque a pintura é algo que tem que viver da luz natural ou artificial, mas recebe. Eu estou a tentar trabalhar peças que imitem luz e que sejam quase uma espécie de pintura também, quase que sejam instaladas dessa forma, quase para reverter o processo. Não sei se poderá funcionar ou não, mas é algo que eu estou agora muito a trabalhar isso. E a questão também da videoarte começar a assumir uma componente mais narrativa, mas isto também é por causa do teatro, porque tudo se mistura e tudo vai começando a dar uma forma, uma identidade, uma componente mais narrativa e mais cinematográfica, talvez cénica, como por exemplo a peça que fiz na Appleton Square, que foi a Anatomia da Extinção, que foi a minha primeira peça em cena, criada por mim, que podia também resultar numa peça de videoarte, porque também funciona ali uma história, uma narrativa, portanto. Mas estas são 3 vertentes que vou começar a apostar mais, que é na videoarte, a curta-metragem, na performance ao vivo, quase criações minhas mesmo. Depois desta Anatomia da Extinção tive mais vontade de fazer e de criar. Achei aquilo bastante emocionante e desgastante ao mesmo tempo, não é? E na questão da instalação também de luz, essa tentativa de inverter o processo, de dar a luz e não estar a receber para se mostrar. Eu sendo que trabalho em muitas... tenho a oportunidade de trabalhar em muitas vertentes, seja som, seja imagem, seja vídeo, etc., performance e teatro. Aquilo que eu vejo muito, mas isto é uma perspectiva muito naif, porque também não estou cá há muito tempo, mas aquilo que eu vejo dentro do seio, dentro das instituições, etc., é que acho que existe em Portugal um ciclo muito vicioso no teatro e nas artes plásticas. Acho que são as que têm menos oportunidades para se expandir. Não sei se é por serem artes que têm que albergar as peças em instituições, em edifícios, porque, por exemplo, aquela que eu acho que seja a mais fácil de evoluir e aquela que realmente quebra regras é a música. A música acho que é das coisas que cá em Portugal há coisas fantásticas mesmo e coisas muito para além da fronteira. Agora, por exemplo, se for teatro ou
ou artes plásticas em galerias, etc., não consigo ver coisas tão mais à frente. Claro que há, mas é um nicho ainda muito pequeno e não sei se as casas, cá em Portugal, deixam esses nichos crescer, porque parece que existe assim uma espécie de claustrofobia, ainda nos manter num período de espécie de ouro antigo, não se percebe assim muito bem, porque eu vejo muitas peças. Eu trabalho muito com vídeo, não é? E há muitas casas cá, muitas galerias que não aceitam vídeo, não têm não têm os meios técnicos para isso, mas também não se preocupam. Não se preocupam em tê-los, porque ainda estão viciados numa espécie de idade portuguesa da arte, não sei, há ali qualquer coisa estranha, não sei. Acho muito redutor, muito igual, assim mesmo. Vendo uma exposição que foi inaugurada ontem e amanhã, num sítio diferente, é muito parecido. É raro de hoje em dia. Quando é exceção, é fantástico. E o teatro também. Acho que o teatro... Aliás, sou muito defensor do teatro experimentalista, mas não quer dizer que tenha que ser tudo, não é? Tem que haver... Mas há certas casas que não aceitam, há certas casas que não têm, há certo teatro que também que eu olho que eu fico assim a pensar porque é que é assim tão vezes repetido este estilo, porque é que há aqui tanto, tão massivamente. Mas isto também tem a ver com a questão cultural portuguesa, não é? Não fomos um povo muito habituado a nível de consumir cultura. E eu nem falo da capital, falo mais até do interior. No interior, peças como fiz aqui em Lisboa nunca é raro ir lá, se calhar aliás, nunca foram. Portanto, acho que é o nível educacional dos portugueses condicionam também a questão como a arte podia ser mais plural e não é. Mas isto também há jogos políticos por trás, há muita coisa por trás, portanto é normal. Mas acho que está a caminhar bem, porque acho que já houve, dentro daquilo pouco que estou aqui, já houve períodos bem mais não quero dizer maus, mas mais lentos, para esse evolucionismo talvez, ou pluralismo. João Pedro, muito obrigado. Pronto, ora é essa.